Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Ainda pensando um pouco sobre questões ligadas à família, quero convidar a igreja nesta noite a pensar um pouco junto comigo sobre uma família. Aqui em Lucas 15, nós temos algumas narrativas que Jesus vai falando sobre busca daqueles que estão distantes. Então nós temos no começo a parábola da ovelha perdida, depois nós temos a parábola da dracma perdida, e aí Jesus finaliza esse capítulo falando sobre o filho pródigo. E quero ler com os irmãos esse texto. E quero que os irmãos, no ouvir e no acompanhar a leitura desse texto, eu queria que os irmãos estivessem pensando nas problemáticas que levaram às situações que a gente encontra narrada na história do filho pródigo. É uma história que tem uma narrativa onde faltam alguns elementos do equilíbrio familiar, mas essa falta, ela precisa nos fazer pensar nos mecanismos que aconteciam dentro daquela casa. Se nós nos lembrarmos da palavra da manhã, nós vamos ver que lá em Efésios 5, nós temos um quadrilátero desenhado por Paulo, quando Paulo vai mostrando a importância do equilíbrio dentro da família, dentro do lar. E aí a gente brincou com a palavra lar, mostrando que a letra do meio, talvez a letra que levasse esse ponto de equilíbrio. E nós vimos que nós temos o papel da mulher delineado, ou seja, olhar para o seu marido como a igreja olha para Cristo. Vimos o papel do marido, que é o olhar do homem para sua esposa, que é da maneira como Cristo olhou para a igreja. Temos depois o viés dos filhos e dos pais, quando nós temos de um lado a palavra dita aos filhos para obedecerem com honra e respeito, e por outro lado o papel dos pais no sentido de preservar aquele relacionamento sem provocar a ira aos seus filhos. E aí agora nós vamos olhar uma família. O que aconteceu na família do filho pródigo? Vamos juntos ler esse texto. Continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali desejava ele alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai,
E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, ponde-lhe o anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu música e danças, e chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou trazer o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus haveres com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, que a experiência vivida nesta família possa nos ajudar a identificar algumas situações que nós precisamos consertar dentro dos nossos lares. Situações que nós precisamos alinhar dentro das nossas vidas. Eu gosto muito, às vezes, de fazer palavras relacionadas, que aí fica mais fácil a gente guardar. Então, a primeira observação que eu quero fazer aqui é sobre relacionamentos desgastados. Se nós formos olhar um pouco mais profundamente a história desta família, que aqui traz uma narrativa um tanto quanto superficial, observem os irmãos que aqui não cita a presença da mãe, de outros irmãos. Aqui a conversa já chega assim: chegou um dia, o filho mais novo disse ao pai: Olha, eu quero a parte dos bens que me cabem. Então, é possível nós deduzirmos que nesta família haviam relacionamentos desgastados. E por que a gente sabe disso? Porque quando o filho mais novo volta, esse desgaste no relacionamento volta a aparecer. Então a gente percebe que no seio da família nós precisamos tomar muito cuidado para que os relacionamentos não sejam desgastados. E o que é que desgasta um relacionamento? Um relacionamento, ele desgasta de uma hora para outra, assim num passe de mágica? Não. A própria expressão desgastar, ela dá a entender que vai acontecendo alguns prejuízos no relacionamento, vão acontecendo alguns fatores que vão levando a um problema mais sério. Não é assim o processo de desgaste nas peças de um automóvel? Você troca ali, por exemplo, recentemente troquei a pastilha do freio do carro da Ruth, e o rapaz me mostrou
Ele falou, olha, essa pastilha ela vai gastando, vai desgastando, e aí chega no finalzinho, tem que trocar, aí coloca a outra para fazer o papel, se não estraga isso, estraga aquilo, tal. Não é de uma hora para outra que o desgaste acontece. E se nós não tomarmos os devidos cuidados nos nossos relacionamentos interfamiliares, a gente pode estar permitindo que alguns grãos de areia vão entrando nessa engrenagem chamada família e vão gerando e criando circunstâncias e situações que vão levar a desgaste. Efésios 5, vamos pensar, se ali nós não temos uma receita para nós amenizarmos os desgastes. Pela manhã, insisti na fala de que é importante que cada um cumpra o seu papel definido pela palavra do Senhor. Quando o Senhor estabelece o papel da mulher no relacionamento, quando o Senhor estabelece o papel do homem no relacionamento, no momento em que Deus estabelece o papel dos filhos e o papel dos pais, nós observamos que isso tudo vai para uma convergência que é o quê? A paz dentro do lar. E aí, se você pensar na palavra lar, você tem o A no começo, mas você tem um L na ponta. E aí nós temos que compreender que os relacionamentos desgastam, às vezes, por conta do excesso ou da falta de liberdade. O L que inicia a palavra do lar. A falta de liberdade. Nós precisamos viver um ambiente de liberdade dentro do nosso lar, para que esse ambiente de liberdade produza experiências construtivas que vão nos levando a ter um lar centrado no amor, centrado no equilíbrio, para que nós possamos experimentar desses relacionamentos não desgaste, mas ao contrário, para que a gente possa experimentar ajustes cada vez mais perfeitos, que é o que Paulo fala, que é o corpo de Cristo, um edifício que vai sendo ajustado como? Através da palavra do Senhor. Então, amados, se nós queremos efetivamente olhar para a nossa vida enquanto família, porque nesse quadrilátero da família, em algum momento você se enquadra. Ora você é filho, ora você é pai, ora você é esposo, ora você é esposa. Então nós precisamos sim, muita atenção, porque aqui no texto não nos dá conta dos problemas que geraram esse desejo nesse filho mais novo de querer sair numa aventura tão radical, de querer sair para experimentar o que o mundo tinha. Será que havia uma conversa mais ampla? E agora sim, isso é divagação, não está no texto. O texto diz que o filho mais novo pediu para o pai: me dá a parte da minha herança que eu quero ir embora. E o pai deu. Será que não houve excesso de liberdade por parte do pai em ceder ao desejo do filho? Culturalmente, este ato ele era reprovável. Então, por isso que gerou lá na frente o desgaste com o irmão. Então, será que às vezes o excesso de liberdade não pode trazer prejuízos à criação dos nossos filhos? Será que os pais do filho pródigo talvez não tivessem em algum momento alimentado esse desgaste nas relações ali familiares? Porque se a gente observar bem, o desgaste ele aparece
não vou dizer que o desgaste aparece com a mãe, porque ela não aparece. Mas quando o filho mais velho entra na cena, o desgaste está estabelecido. Ah, aquele ali que gastou tudo e ficou lá e tal. Existe a reclamação. Então a gente percebe que, efetivamente, no lar deste filho pródigo, o problema básico eram relacionamentos desgastados. E a gente só vai fortalecer os nossos relacionamentos quando nós tomarmos a direção que a palavra do Senhor vai dar para a nossa vida e, ouvindo, obedecendo, levaremos a nossa vida a uma estrutura sólida e que vai suportar, nos momentos difíceis, as tempestades, e aí a gente vai ficar forte. Uma outra situação que a gente vê nesse texto, vimos o relacionamento desgastado. Mas aí na fala do filho mais novo, a gente vê a rebelião declarada. O relacionamento está desgastado. E agora a gente vê a rebelião declarada. Pai, eu quero a minha parte. Eu quero o que é meu. Eu quero sair e quero fazer do jeito que eu entendo que é o certo. E é o que acontece. E por que eu chamo de rebelião? Como eu disse, culturalmente não se podia exigir em vida a divisão da herança como o jovem fez. Então aí a gente vê que esse processo de rebeldia, ele já estava instalado no coração daquele jovem. A gente não tem uma informação precisa da idade desse jovem, mas se os irmãos partirem para alguns princípios de dedução, não era um jovem tão novo, porque ele pensou, ele planejou, ele requereu a parte na herança, ele saiu para viajar, ele foi e começou a viver aquela vida de bom vivant e gastar o seu dinheiro, e o texto mostra que ele acabou com tudo que tinha. E aí a gente fica pensando, no que é que termina um processo de rebelião? Termina nisso. O processo de rebelião contra a família, o processo de rebelião contra as instituições, o processo de rebelião contra as autoridades, sempre vai terminar em situação complicada. Não estamos falando numa situação de conversa e exigências. Estamos falando de rebelião. O filho se rebelou e ele declarou essa rebelião. Pai, eu quero a minha parte porque eu vou embora. E o pai cede, o pai entrega a parte do filho, e aí a gente observa o texto dizendo: passados muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu. Tudo o que era seu. Ou seja, ele não estava preocupado com o nosso. Dentro de um lar, a gente tem que entender que o esvaziamento, e eu tenho feito em alguns casamentos, uma cerimônia no ato da troca das alianças, que a gente presenteia a noiva com um vaso com uma areia de uma cor amarela, e o noivo nós presenteamos com um vaso com uma areia de cor azul. E aí no momento em que eles trocam as alianças, nós recomendamos, eu e a Ruth, que eles esvaziem os seus vasos e encham um só. E ali a gente vai misturando aquela areia, e aquele processo a gente identifica como o esvaziamento do eu e o enchimento do nós. Porque num relacionamento, seja ele homem, mulher, o pai e a mãe, ou o marido e a mulher, seja o relacionamento do pai com o filho, se não houver esse esvaziamento do eu
para a construção do nós viveremos uma situação de rebeldia. Nós viveremos uma situação de egoísmo. O jovem, ele quer o que era seu. Ele pegou tudo o que era seu. Ele não pensa no nós, no nosso, no juntos. Ele queria algo isolado. E a rebelião, quando ela é declarada, ela naturalmente coloca você isolado. Ela isola você. E aí o que acontece quando você se junta com 2 ou 3 rebelados? Aí dá o que a gente está vendo aí na reportagem, né? Ali, aí você vê que vira bagunça. Porque os rebelados não têm controle, os rebelados não se submetem às autoridades, e aí a rebeldia, ela extrapola, e aí acontece esse monte de coisa ruim que a gente vê por aí. Pensemos se dentro das nossas famílias, se esse processo também não causa isso. Quando nós temos, vou falar como pai, quando nós temos filhos que se rebelam contra uma decisão, uma orientação, qual é o nosso papel? Quando há quebra nesses relacionamentos, e aí a gente percebe o seguinte, a quebra do relacionamento, ela sempre vai acontecer porque faltou um detalhe: cumprir o seu papel. Porque se o filho está cumprindo o papel de honrar, obedecer com amor o seu pai, não tem motivos para rebelião. Se os pais não provocam a ira nos filhos, não há motivos para rebelião. Se o marido olha para a mulher como Cristo olha para a igreja, oferecendo a sua própria vida em favor dela, não há motivo para rebelião. Então, quando os nossos papéis são bem estabelecidos e obedecidos, aí as coisas funcionam bem. Eu fui agora trocar a pastilha do freio do carro da Ruth, e aí o rapaz, quando abriu, ele falou: seu Jairo, o rapaz também chama Jairo. Ele falou: seu Jairo, o seu Jairo disse que o disco do freio está comprometido. Aí eu falei: Ele levantou o carro e mostrou, e tinha mesmo lá uma ondulação no disco do freio. Por quê? O carro já estava fazendo um barulho. Quem é motorista sabe o barulho, né? Quando ia brecar, fazia esse barulho. Só que a Ruth tem usado esse carro, eu faz muito tempo que eu não uso o carro dela. Então eu não ouvi esse barulho, e também se eu tivesse usado o carro, né, eu ia achar um barulhinho estranho, mas não ia saber o que era. O que faltou? Atenção de fazer uma manutenção preventiva para irmos olhando passo a passo do que está acontecendo. Porque quando a gente vai trabalhando na manutenção dos sistemas, via de regra, esses sistemas funcionam bem. Funcionam bem. E aí você não vai ter relacionamentos desgastados que não vão gerar rebeliões declaradas. E como é que a gente mantém esse constante checklist, esse check-up nos nossos relacionamentos? O que é que a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, nos versos 10 e 11? Como purificará o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando, segundo a palavra de Deus. Como é que a gente vai alinhar os nossos relacionamentos? Observando, segundo a palavra de Deus. Nós precisamos de um norte, de uma direção, nós precisamos de um limite
para compreendermos por onde nós caminharemos. Qual é o limite que o Senhor Jesus estabeleceu para o nosso relacionamento com Ele? Imitar a Cristo. Imitá-lo em tudo que Ele fez. Porque, afinal de contas, Jesus nos imitou. Ele veio, se fez homem, viveu entre nós, comeu como nós, teve as mesmas experiências que nós tivemos, isentos de um detalhe: pecado. Na vida dele não havia pecado. Por quê? Enquanto filho, honrou, amou e obedeceu os seus pais. Enquanto o Deus que ele era e tinha uma missão, ele se manteve fiel àquela missão, sabendo que aquela missão lhe custaria a vida. Ele não desviou nem para a esquerda nem para a direita, mas foi até o final num relacionamento de integridade com aquele que o comissionou, o Pai. Então, queridos, quando a gente olha para essas duas situações, a gente percebe que o relacionamento foi desgastado porque houve o momento da rebelião que foi declarada. A seguir, o texto mostra uma situação interessante. O texto diz que depois, verso 14, depois de ter consumido tudo o que tinha, veio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Aqui começa o momento aonde este jovem, ele começa a procurar um reconhecimento e uma tomada de decisão. Agora ele está naquele momento de reconhecer para tomar uma decisão. Primeiro ele reconhece que aqueles que estão debaixo da mão do seu pai, como trabalhadores, não como filhos, até aqueles são bem tratados, tem pão, tem fartura, e ele, numa terra distante, no meio de não amigos, e ali passando fome, então ele começa num processo de reconhecimento de culpa. Ele começa num processo de entender que aquela decisão que ele tomou no passado foi uma decisão que lhe levou para um lugar ruim. E o texto diz que aquele jovem, caindo em si, ele faz uma oração. Ele fala: nossa, o meu pai, mas eu não sou digno de ser chamado mais filho. Ele reconhece o erro cometido. Ele reconhece. E aí ele toma uma decisão: vou voltar para o meu pai. E chegando lá, vou perguntar ao meu pai. Vou declarar que eu pequei contra o céu, pequei diante de Deus, pequei contra ele, e que eu não sou digno de ser chamado seu filho, e que eu quero que ele pelo menos me acolha como um dos seus empregados. Reconhecimento e decisão. Ninguém está preso à condição que está sem que possa tomar uma decisão de mudar o que acontece na sua vida. Talvez o trabalho do psicólogo seja levar essa palavra à pessoa que está com problema. Você não está presa a essa situação. Você pode sair dela, mas é você. No aconselhamento, a mesma coisa. A gente mostra o embasamento bíblico e dá à pessoa a diretriz para ela tomar decisões dali para frente. Reconheceu as problemáticas, agora é hora de embasar a decisão para que ela possa tomar ou não. Tomar ou não. E aí a gente não pode fazer muita coisa, senão orar para que as decisões tomadas levem de volta a companhia do Pai, que ama e está constantemente
observando o caminho de volta, esperando o seu filho voltar. Então, queridos, diante daquele relacionamento desgastado no início da história, diante daquela rebelião declarada no meio da história, agora entra um momento num epílogo da história, aonde aquele jovem reconhece e toma uma decisão. Ele percebe que o caminho que ele escolheu foi um caminho errado, mas ele percebe também que ele não precisa ficar preso e atrelado àquela decisão errada que ele tomou. Por isso ele estabelece no seu coração, na sua mente, e ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e agora eu quero voltar, eu quero reestruturar a minha vida, não mais como teu filho. Eu não sou digno, me receba como um dos seus funcionários. E a gente percebe que esse reconhecimento, atrelado a essa decisão, ele foi legítimo, porque o texto diz que ele se levantou e foi. Ele se levantou. Ele compreendeu o fundo do poço, e aí ele se levanta e sai. E ele volta aos braços do seu Pai. Para isso, Jesus veio. Para que ao olharmos para aquela cruz, nós compreendêssemos que tudo aquilo que vinha sobre nós, manchando a nossa vida, nos afastando de Deus, Jesus pagou na cruz. E olhando para a cruz, a gente só tem que descansar neste Senhor, que já carregou o peso, que já pagou pelo pecado, e agora espera que a gente tão somente reconheça e decida voltar à comunhão com o Pai. E é o que acontece. O texto nos mostra que aquele jovem, ao tomar essa decisão, ele se levanta e vai e cumpre fielmente aquilo que ele tinha decidido lá atrás. O texto, inclusive, é igual. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Só que aqui, o diferencial é o seguinte: quando o menino está ali falando essas coisas, o pai já corre para cima dele, já abraça. Tá, essa parte eu já sei. Tragam logo a roupa para o menino, põe um sapato, coloquem o anel. O anel era o símbolo do pertencer à família. O calçado era o símbolo da proteção. Não eram todos que usavam sandálias, usavam trapos enrolados pelo pé. Mas no momento em que o pai dá ordem aos seus subordinados para tratarem aquele que chega cabisbaixo, entendendo os erros que cometeu e arrependido, ali nós temos a prova de que Deus não quer olhar o seu passado. Deus quer olhar tão somente o seu presente. Ele quer olhar como é que você está hoje diante dele. Quais decisões que você está tomando hoje na frente desta cruz. Aquele jovem tomou uma decisão. Ele reconheceu a sua culpa e ele tomou a decisão de caminhar na direção do Pai. Gostaria de parar aqui, mas a gente ainda tem uma reação. Nós tivemos, no primeiro momento, o relacionamento desgastado, a rebelião declarada, o reconhecimento com a sua decisão, mas agora a gente vê o recalque dominante. O recalque. Porque quando acontece este reencontro do pai com o filho, o que o pai declara aos seus empregados? Alegria.
O meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Pronto. Por que a Cris se alegra tanto? A Cris ligou na quarta-feira aqui na igreja para contar: pastor, achamos o carro, pastor, estamos felizes, pastor, a gente sentiu que a nossa vida foi devolvida. Porque uma coisa é o ladrão chegar e falar aí, ó, dá o carro, tal. Outra coisa é entrar numa casa. Todos mascarados, exceto um que era o menor. E como para menor não dá nada, então... Agora, se eles estavam mascarados, eles não estavam ali para brincar de casinha, não. Eles estavam ali por conta do mal. Mas, o que é que nós declaramos? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E no momento em que aqueles servos de Deus se colocam num quarto e começam a clamar e a louvar ao Senhor, a gente não teve como perguntar, mas se a gente conseguisse pegar uma linha desse e perguntar, rapaz, o que pegou naquela casa? Os caras iam falar, olha, começou a sair anjo de tudo quanto é lugar, cercar aquela família, e a gente não pôde fazer nada. Eu li uma história de um missionário que contava que um trabalho que ele estava fazendo numa tribo indígena, e ele tentou durante vários momentos assim, só que ele não estava entendendo, ele não estava acertando a abordagem. Ele começou a plantar abacaxi lá na propriedade dele, e quando começava a ficar no ponto da colheita, os índios iam lá e pegavam tudo, e ele ficava lá sem ver nada. Aí ele ficava bravo, ia lá e punha cerca, tal, e plantava de novo. E aí, quando chegava no tempo certo, os índios iam lá, arrancavam a cerca, pegavam as coisas e tal. E isso foi acontecendo, ele foi ficando incomodado, e ele não conseguia aproximação com a tribo. Até que o Senhor permitiu que um dos índios lá desse ouvidos, e aí ele fez amizade, e aquele índiozinho falou para ele, rapaz, você está errado, a terra é nossa. Aí você vem aqui, você planta. Tá, você planta é para todo mundo comer. E quando chega na hora, a gente sabe quando é o momento certo. A gente vai lá e pega. Isso aqui não é seu, isso é nosso. Aqui não tem seu, aqui tem nosso. E o que dificulta o teu contato com a gente é que aí você vai lá e põe uns paus com arame que machuca as nossas crianças. E a gente não entende por que você pôs um pau para impedir que a gente pegue o que é nosso. Não é seu, é nosso. É da natureza. E aí aquele missionário foi entendendo. E aí naquela noite eles ouviram tambores e tal. Aí o missionário falou, nossa, vai ter festa aí e tal. Aí o índiozinho falou, rapaz, não sei se é boa ideia não. Não é festa não. Isso é tambor de guerra. E o que esses tambores estão dizendo é que eles virão aqui para pegar você, porque você está atrapalhando, você está machucando as nossas crianças, você não está deixando a gente mexer com a terra, e esses tambores significam guerra. Então, seu missionário, dá licença que eu vou embora, porque a casa vai cair para o senhor. E o missionário, o índiozinho, foi embora. E aí o missionário olha lá pela janela e vê os índios pintados de guerra, com seus tambores, arcos e flechas, mas eles ficavam batendo naquela posição de ataque, mas não atacavam. De uma hora para outra eles se viraram, pararam de tocar o tambor e sumiram. Aí no outro dia o missionário, muito sábio, foi lá, arrancou todas as cerquinhas que tinha na horta, tirou tudo, jogou tudo fora, e aí chamou o índiozinho e falou, olha, chama lá o pessoal, eu quero ensinar a plantar outras coisas, eu quero agora compartilhar esse aprendizado de lidar com a terra e tal e tal. Aí o índiozinho chegou meio assustado, olhando assim. Aí o missionário perguntou para ele, mas e aí, o que aconteceu ontem? Porque estavam para me atacar e de repente foram embora. Aí o índiozinho falou, pastor, quando os caciques estavam para orientar o ataque, surgiram homens de branco, com lanças de fogo na mão, cercando a sua casa. O senhor acha que a gente ia enfrentar?
nós somos espiritualistas. E a gente viu que aquilo não era do homem, aquilo era divino. Então, na sua casa ninguém mais toca. Na sua vida ninguém mais toca. O missionário entendeu e começou a ter uma vida mais comunitária com aquela tribo e alcançou os seus objetivos. Queridos, nós temos que ter a atenção de saber o momento de abrir mão de algo que a gente acha que é nosso. Quando eu digo que nesse último momento do texto a gente tem o recalque dominante, o que acontece quando chega o filho, o mais velho, o camarada que tinha a obrigação cultural e espiritual de conduzir a família na ausência do pai. Aquele filho mais velho, quando ele volta do trabalho e vê festa, a gente percebe que o relacionamento ainda está desgastado. Porque ele chama um empregado. Ele não vai lá. Poxa, se eu chego na minha casa, tem festa, eu já chego, opa, e aí, o que está pegando, tal? Né? Mas ele não. Ele chegou e chamou, vem cá, o que está pegando aí? Não havia intimidade. Aí o empregado fala, o seu irmão voltou. E seu pai está alegre aí, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e mandou matar aquele bezerro lá. Aí o filho mais velho ficou bravo. Aí aquele sentimento do recalque, ele aparece dominando aquele coração e ele fala para o pai, eu não vou entrar nessa festa. Onde já se viu? Eu estou aqui todo quietinho, todo bonzinho aqui, e o senhor nunca me deu um cabrito e tal. Aí eu pergunto, como perguntei de manhã, esse filho mais velho, ele obedecia o pai? Sim. Esse filho mais velho, ele honrava o pai? Não. Por quê? O sentimento dele em relação ao pai não era um sentimento de honra. Nós somos uma família. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Não. Aquele menino diz, o Senhor nunca me deu. Ele também se sentia egoísta. Só que ele não tinha coragem de assumir aquela postura. E aí no momento em que ele joga para fora todo aquele recalque da sua vida, porque o pai estava valorizando o filho mais novo, e o pai diz o que para ele? Filho, tudo que é meu é seu. O que você quiser pegar, você pega e usa. Não tem essa. Agora, o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado. E a gente percebe que este filho mais velho, ele continua com esse sentimento no coração e não há uma orientação no texto que nos faça perceber que ele se arrepende e volta a viver em harmonia com a sua família. Então, amados, aqui a gente tem um quadro que eu quero convidar você a refletir um pouco. Eu quero convidar o grupo de louvor a subir e quero convidar você a refletir um pouco sobre a sua vida. Essa última música que vamos ministrar é o Descansarei. E eu quero que você avalie um pouco, à luz desta música, como é que tem sido a sua experiência no seu relacionamento com esse Deus que nós amamos. Cura a sua cabeça. Feche os seus olhos e procure pensar na sua vida. Pode pôr a letra, por favor. Cobre-me com as tuas mãos. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Queridos, talvez a experiência daquele jovem no fundo do poço
tenha passado por aí. E da mesma forma como a Cris se lembrou desta música, talvez ele tenha se lembrado também de que ele precisa ter a cobertura de Deus sobre a vida dele. Ouça essa música e fale com o Senhor. Talvez aquele jovem, na sua pobreza, tenha ficado até sem condição física de estar protegido, mas ele se lembrou que o pai dele poderia ajudá-lo. Ele está acima dos seus problemas, e Ele está acima exatamente para ajudar você a sair de lá. Se você entende que em algum momento se enquadra numa dessas situações, peça para o Senhor para que Ele possa cobri-lo. Mostrarão na nossa vida, mas nós temos um Deus que está acima de tudo isso. E uma coisa que você não pode se esquecer é que no momento em que você tomar a sua decisão, a sua alma estará segura nas mãos do Senhor. Aquele jovem se lembrou que na casa do Pai ele estaria seguro, ele estaria alimentado, porque ele sabia da firmeza que o seu pai conduzia as suas coisas e como voltar para aquele lugar traria a ele a tranquilidade e a paz. Ele quer convidar você para você descansar nele. Eu quero convidar você que deseja esse descanso do Senhor para se colocar de pé.
dizendo ao Senhor: eu preciso descansar no Senhor. E sei que, mesmo que passe por trovões, tempestades, seguro estarei em Ti, porque o Senhor nos ama e nos quer junto dele. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro, quero convidar o pessoal do fundo a chegar aqui para frente, para a gente orar junto. Hoje pode ficar compridinho assim, porque tem uma mãe com um nenenzinho dormindo ali, ó. Então chega do lado dela ali. O Senhor te convida a descansar nele. O Senhor te convida a olhar para a experiência do filho pródigo e perceber que, seja qual for a situação que você se meter, tem saída. Basta você olhar para o Pai e conversar com o Pai, e o Pai te trará de volta a firmeza. Amém? Pai Celeste, nós te agradecemos pela bênção de podermos olhar para a Tua Palavra e saber mais uma vez que o Senhor nos ama de uma maneira incondicional. Ó Pai, muito obrigado, porque aquele pai não jogou na cara do seu filho nada, tão somente beijos e abraços, amor. Muito obrigado, Pai, porque o reestabelecimento da comunhão daquele filho rebelde com o seu pai foi restaurado e reconstituído. Ó Deus, muito obrigado, porque muitas vezes nós agimos como o filho mais novo. Ó Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós agimos como o filho mais velho. Por isso, Pai, nesta noite nós queremos sair daqui com o eco da Tua Palavra, que fala de restauração, que fala de amor, que fala de reviver, que fala de ser achado. Que o eco dessa palavra possa bater no nosso coração com a palavra descansarei. Descansarei. Queremos começar a nossa semana descansando no Senhor. Por isso, Pai, leva o Teu povo em paz para os seus lares. Dá, Senhor, uma semana de vitórias. Dá, Senhor, uma semana de lutas, porque acabamos de cantar: se trovão e o mar se erguendo vem, o Senhor vai nos dar força para que nós possamos vencer e assim alegrar o Teu coração, porque estaremos Te buscando cada dia mais para estar pertinho do Senhor. A Tua igreja ora agradecida pelo sacrifício de Cristo na cruz, que é quem paga toda a nossa dívida, e é no nome dele que o Teu povo ora hoje e sempre. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço aí no seu irmão, desejando-lhe uma semana de vitórias, uma semana de descanso na presença do Senhor.